Muito boa tarde, estamos começando ao vivo na Just TV, mais um programa Tintim por Tintim. Meu nome é Paulo Carvalho e hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Gabi Veiga, que é uma integrante do Teatro Mágico, mas vai falar bastante sobre o seu projeto de vida. Ela que é bióloga e tem um site bem legal que é o Hábitos e Habitat. Gabi, obrigado por aceitar o convite, ter vindo aqui no programa. Eu que agradeço, um prazer. Então, conta pra gente, você é bióloga formada em... Eu sou bióloga formada em ciências biológicas, óbvio. E, na verdade, eu decidi... Em São Paulo mesmo? Em São Paulo, eu sou de São Paulo. Eu decidi fazer biologia porque eu fui morar no Amazonas um tempo. E até eu ir morar no Amazonas, eu queria ser bailarina. Aí eu entrei na faculdade... Eu nunca contei isso, eu acho. Eu entrei na faculdade de teatro e dança. E aí eu cheguei na faculdade, era tudo misturado. Homem parecia mulher, mulher parecia homem. Não tem muito problema com isso, mas estava tudo muito confuso. Eu falei, não, acho que não é isso, não. Eu vou sair daqui. Fui morar no Amazonas um tempo, que era meu sonho, morar lá. Aí morei... Posso contar tudo que eu fiz lá? Pode, fica à vontade. Morei lá um tempo, morei 6 meses no Amazonas. E eu fui para estudar um pouco, uma coisa que eu já tinha uma tendência a gostar e a ter interesse, que é a permacultura, que é um design num terreno onde tudo se torna reciclável. E sempre fui muito ligada ao meio ambiente e tal. E fui morar nas comunidades, todo mundo fala, você foi hippie. Não é de hippie nada. Era uma coisa, um estudo profundo, interessante de uma forma de vida. Então, morei no meio do mato, no meio da floresta, no Amazonas. E aprendi muita coisa, aprendi muitas formas de enxergar a relação com lixo, com natureza, com tudo. Morei em Manaus um tempo e foi lá que eu decidi, que eu falei, não, eu quero defender essa parada aqui que eu tô vendo, porque a floresta é muito forte, é muito linda. E lá eu decidi fazer biologia. Voltei para São Paulo e já tinha passado tudo que é vestibular, USP, Unesp. Aí eu entrei numa faculdade que eu descobri, fiz em 3 anos biologia. Poxa, que legal. Bacharel e licenciatura. Pode acreditar. Bacana. É. Então, deixa eu cortar só um pouquinho. Queria deixar aí o nosso site, que é o www.tintimportintim.com.br. E vou também aproveitar aqui, deixar o site da Gabi, que é o www.habitoshabitat.org. Tá? Tem umas coisas bem legais lá no site, tem umas receitas que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tem. E a Gabi vai falar um pouquinho também de um contexto geral. Você é vegetariana, não é isso? Eu sou vegana. Vegana. Qual é a diferença de vegetariano para vegano? É grande. São 2 filosofias de vida, né? O vegetarianismo são pessoas que não comem carne. Não comem nada, carne vermelha, branca ou peixe, tudo isso é carne. Para as pessoas que chegam no restaurante e falam, mas tem frango. Para o vegetariano, não, também é. E os vegetarianos não comem carne. Os veganos, além de não comerem carne, eles não compartilham com nada que seja derivado animal ou que tenha alguma coisa de sofrimento animal. Ou seja, leite, essas coisas? Nada. Queijo, não. Queijo, leite, massa com ovos, o que come um vegano, então? Eis a pergunta que todo mundo faz. Mas o que você come? O que come um vegano? Essa pra mim... Eu vi que tem receita de cenoura, um monte de coisa assim. Ou seja, você come mais, então, saladas e legumes, é isso? Interessante essa pergunta, porque você vê como tem um... Não estou te criticando, tá? Claro. Não fica bravo comigo. De maneira nenhuma. Mas como existe um padrão alimentício, né? Nunca falei isso, mas é um padrão alimentício, assim, uma cultura enraizada de que a gente tem isso, isso e isso para comer. Não, eu como todos os grãos existentes na face da terra. Só aí você já pode ver, sei lá, grão de bico, todos os tipos de feijão. Soja eu evito um pouco, mas como também. Feijão branco, feijão azul, lentilha, tudo. E você acaba descobrindo outras coisas para comer. Você acaba descobrindo que tem muita coisa que criou-se um padrão. Tem alguma coisa na Amazônia que você trouxe para o seu dia a dia ou não? Em termos de comida? Alguma coisa exótica, alguma coisa diferente? É difícil porque o que tem lá não consegue sobreviver aqui por causa do clima, que é muito diferente. Não trouxe não. Quando eu consigo achar um suco ou outro, eu compro. Mas não, o que eu trouxe de lá são coisas medicinais, isso sim. Tem muita erva medicinal? Muita. Meu prazer era ficar o dia inteiro... Que coisa besta, né? Quer dizer, pra mim é demais. Mas era ficar o dia inteiro no mercado municipal. Falando com os tiozinhos, os velhinhos que sabiam tudo de planta, tudo que é do mato e tudo que não sei o quê. Tudo bem, eu assumo que eu era meio hippie, tá?
Eu assumo. Mas isso em Manaus mesmo ou você estava em algum outro Em lugar? Manaus. A comunidade era no meio da BR-174. Mas depois eu morei em Manaus um tempo também. Onde... Pode contar? Pode. Não tem nada a ver. Mas eu trabalhei num restaurante francês. E eu girava a garrafa no restaurante. Olha que coisa Então louca. escargou nem pensar, né? Ai, credo. Não, porque tem carne. Então não pode. Com certeza, não. E aí eu trabalhava lá, girando garrafa, e subia no balcão, mó mico. E aí eu conheci no Mercadão, conheci um grande amigo meu que me levou para conhecer umas aldeias indígenas ali, aos redores de Manaus. Então eu ficava entre o restaurante francês que eu girava garrafa e as comunidades indígenas que eu trabalhava. E por que eu falei isso? Não, você está falando de onde você morou, na Amazônia, então eu perguntei se era Manaus ou não. Isso. Eu fiquei dando volta ali, eu gosto de explorar tudo. Lembrei, por causa do Mercadão. Do Mercadão. E também. o que eu uso até hoje é óleo de copaíba, para mim, sempre. Óleo de copaíba é tudo que Serve é de pra quê? derme, pele, coceira, micose ou dor de garganta também. E sempre que tem um amigo É meu fácil lá... achar isso aqui ou não? Tem que trazer de lá? Olha, aqui é muito fácil de achar, só que é tudo... Muito caro. Não é caro, mas eles misturam outras coisas, não é autêntico, vamos dizer, legítimo, né? Então, sempre que tem alguém lá, peço para trazer. Mas tem aqui, sim. Tem, né? Andiroba também. Tem essas dicas no seu site também? Você fala alguma coisa lá ou não? Ah, boa ideia. É uma ideia, né? Porque eu não achei isso. Boa ideia. Até Eu porque... eu achei só cortando um pouquinho, eu achei aqui uma receita de croquete de cenoura que eu vou experimentar. Tá? Então, para quem quiser entrar, o croquete de cenoura eu achei bárbaro e vou fazer. Depois eu te falo se ficou bom, tá, Gabi? Tá, me liga. Ô, Isa, acho que deu algum problema ali, ó. Dá uma olhada, por favor. Tava vendo no seu site também que você faz algum tipo de palestra. Como é que é uma palestra da Gabi Veiga? Quem contrataria a Gabi para ela falar numa palestra? É interessante essa pergunta. Na verdade, o que eu procuro falar, existe um tema da minha palestra, mas ele é mais abrangente do que só esse tema, que é vegetarianismo e meio ambiente. Porque o vegetarianismo é um mito, né? O veganismo é um mito maior ainda. Mas o vegetarianismo, todo mundo fala, mas não tem nada para você comer. Como é que você faz circo se você não tem anemia? Como é que você é fortinha? Você não é magrinha? Aí, então eu procuro, na minha palestra, quebrar esse mito. Quebrar essa ideia de que o vegetarianismo é uma coisa difícil, impossível. E, principalmente, quebrar a ideia de que o vegetarianismo é só pelos animais. Todo mundo fala, aquela menina que gosta de bichinho. Não é isso. O vegetarianismo vai muito além dos animais. Não estou falando que não tem a ver com isso. Obviamente tem, uma luta... São lutas que coexistem, né? Mas tem tudo a ver com o meio ambiente. O maior problema que a gente tem hoje em dia na Amazônia de desmatamento é a agropecuária. Então, eu sempre falo que a gente está comendo, a gente come indiretamente ou até diretamente a nossa floresta, o nosso país. Então, é isso que gira em torno disso a palestra. E daí eu falo sobre... Entra um pouco no veganismo, sobre testes em animais, porque os veganos não usam nada testado em animal. Nenhum cosmético, nada. Então, eu falo sobre teste, eu falo sobre desmatamento, eu falo sobre os atos que eu faço nos shows do Teatro Mágico sobre isso. Então, a gente abrange toda essa ideia de quebrar o mito do vegetarianismo. Deixa eu te fazer uma pergunta curiosa. A gente estava conversando e você me falou que existem vinhos veganos, é isso? Isso, verdade. Qual que é a diferença do vinho vegano para o vinho normal? Eu não Justamente... achei. Porque a uva não vem de nenhum animal. Não. O processo de fabricação e fermentação é o mesmo. Existe uma substância que os caras colocam para conservar, que é de origem animal. Você E a maioria tem. tem. Sabia que eu vim pensando nisso no carro? Eu falei, se ele me perguntar, eu não vou saber. Eu não sei. Mas você falou posso para mim descobrir. que existiam vinhos veganos Sim. que são diferentes dos normais. Eu tentei até procurar alguma coisa, até para saber falar um pouco mais, mas eu não achei essa diferença, porque o que a gente vê lá é que a fermentação é igual. Eu não sabia dessa substância, dessa bactéria que eles colocam para fermentar o vinho, enfim. Então eu também vim pensando, falei, não, isso eu vou perguntar para ela, eu quero saber, porque eu não achei essa resposta. É interessante isso, né? Até porque os veganos, todo mundo fala, vocês são uma natureba, vocês não bebem e tal, não sei o que. Não, a gente bebe vinho, só que a gente bebe vinho vegano. E não é fácil de achar. Porque, agora eu até esqueci, eu não sou muito boa de memória não, viu? Mas eu esqueci a marca, a uva, de que país que é, esqueci tudo. Mas em restaurantes vegetarianos e veganos tem. Só tem esse tipo. Só tem esse tipo.
Você também faz parte. Eu queria avisar que já está aberto aqui o e-mail. Quem quiser falar com a Gabi aqui, mandar alguma pergunta, pode entrar aí de baixo. Pode perguntar sobre a vida dela, sobre os veganos. Se alguém tiver alguma informação sobre esse vinho, manda para a gente também. E quiser falar do TM, a gente vai deixar o fim do programa para falar sobre Teatro Mágico. Depois tem uma surpresa na sequência. Ixi. No final do programa eu conto para vocês. Voltando, então, tá chegando algumas mensagens aqui. O Rodrigo está perguntando o que tem a ver, né? Você e o Teatro Mágico. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar o que tem a ver um vegano com o Teatro Mágico. E quando a gente convidou a Gabi, a Isa, que é a nossa produtora, teve a ideia de trazer a Gabi, foi justamente para ela poder mostrar o trabalho dela como bióloga, o trabalho dela como vegana. Inclusive, também tem você trabalha com um grupo de mulheres feministas, é isso? Isso, eu faço parte de um movimento feminista. Movimento feminista. Como é que é esse movimento? Chama Marcha Mundial das Mulheres. É um movimento... A Isa teve lá outro dia que eu vi que ela postou, não foi? Você foi na marcha, Isa? Você não postou isso daí? Não, então você postou alguma coisa, estava no Minhocão fazendo não sei o que lá. Você estava lá. Ah, bom. Não, eu sabia que ela estava. Ela foi e não te avisou. Não podia contar, desculpa. Continuando. Tá. É que a Isabela me segue, gente. Ela é louca. Eu tava no show da Andréa Bujanra ontem, ela tava atrás de mim no show lá, me procurando. É do sarcasmo raro essa pessoa doida aí. Depois a Isa ficou de contar também a história da tequila com limão. Com limão, né? Nossa, gente, é uma loucura. Você não trouxe foto das coisas que a gente já fez, né? Não, então ainda bem. Bom, voltando a falar do movimento feminista. Isso. Só antes, para explicar a pergunta dele, a gente divulgou que eu ia falar sobre os meus projetos e sobre o Teatro Mágico. Então, só para vocês entenderem, tá? O movimento feminista, a Marcha Mundial das Mulheres, é um movimento que existe há muitos anos já, que começou no Canadá. E eu conheci uma militante do movimento feminista chamada Tica Moreno. E a Tica é minha madrinha no feminismo. Ela falou, Gabi, você é feminista desde sempre e não sabe. Eu falei, é verdade, né? Eu já sou feminista desde sempre, já defendo as causas, só não faço parte de movimento. E ela me chamou para fazer parte. Então, eu estou dentro desse movimento. De que forma? Tu não fala, tá, mas o que faz o movimento feminista? Qual o foco desse movimento? O foco do movimento, de qualquer movimento feminista, ao contrário do que pensam... São vários? Existem muitos no mundo. Muitos, muitos, muitos. A Marcha Mundial das Mulheres é um deles. Que tem em vários lugares do mundo também, não tem só no Brasil. O foco de qualquer movimento feminista não é ser contra os homens e dizer que as mulheres têm que dominar o mundo. Não é nada disso. A gente luta por uma igualdade, tanto econômica quanto política, em todos os planos. Então, os direitos que a gente tem e que estão todos obscuros, a gente luta por eles, são direitos básicos, soberania alimentar, direito de ter um salário decente e igual ao dos homens, a gente luta por isso também. Luta por mulheres que são violentadas. Posso fazer uma pergunta aqui? O Edgar está mandando uma pergunta que cabe bem nisso. Vocês queimam o sutiã também ou não? Eu sabia. Ai, eu estava esperando. É que veio aqui, eu não podia deixar de perguntar. Eu trouxe aqui eu vou queimar um hoje para vocês verem. Não, é que antigamente era assim, né? Hoje claro. já mudou muito, né? Claro, já mudou. Não, eu não queimo sutiã, acho que não precisa. Mas a gente sai na rua, a gente reivindica. No carnaval a gente fez um bloco feminista no carnaval. Se precisar, a gente fez uma coisa muito interessante. Foi em março do ano passado, a gente chama Marcha Mundial das Mulheres, a gente fez de fato uma marcha. A gente andou, foram 3.000 mulheres andando de Campinas a São Paulo a pé. Nossa, 100 quilômetros. 100 quilômetros, super organizado, 2 filas. Tá, pra que isso? Ficar 3.000 mulheres andando? Pra quê? Pra chamar atenção, pra dizer que as mulheres estão se mobilizando. E tinham mulheres do Brasil inteiro, todos os estados. Você via a senhorinha do MST vindo reivindicar, dizendo que elas sabem o que está acontecendo. Porque muitas vezes parece que a mulher está no mundinho dela e ela não sabe o que está acontecendo. Não, as mulheres sabem o que está acontecendo, elas lutam, elas... tinha lá o movimento das mulheres atingidas por construções de barragens. Você tem noção? Você acha que as mulheres não sabem, que elas se sentem inferiores? Não. E andando assim, descalça, do seu lado, assim, no asfalto, incrível. Eu sou muito feliz por ter participado disso. Por isso que eu faço parte do movimento das mulheres. Eu quero defender os nossos direitos até sempre. Legal. A Fabiana, que é diretora do programa, que está assistindo lá, ela mandou para a gente aqui que a maioria dos vinhos, após a fermentação, é refinado usando sangue. Não pela cor, sim, mas para clarear um pouco.
E também ela está falando que é usada medula óssea e a quitina. A quitina é uma base orgânica de insetos e crustáceos, É etc. a quitina que eu tinha esquecido Então, o nome. só respondendo aí para o nosso amigo internauta aí, e agradecendo a Fabiana que mandou para a gente. Então, essa quitina que... E aqui fala também que é muito fácil de já ser encontrado em vários supermercados aqui de São Paulo, brasileiros, que já tem esse tipo de vinho vegano. Perfeito, uma informação então que eu até aprendi. Falando de insetos, porque isso é um inseto, né, para conservar o vinho que ela falou, muitos produtos veganos têm cochonilha. E cochonilha também são... Eu já querendo ser bióloga aqui. Mas é uma praga que dá na planta, que é um insetinho bem achatadinho que eles tiram da planta para colorir alimentos com o tom vermelho. Então, danoninho, iogurte, tudo... Vocês estão comendo inseto. Tem também albumina de ovo e óleo de peixe. Nos vinhos? Nos vinhos. Ah, não sabia. Então, albumina. Deve ser um complexo que eles colocam durante a fermentação. E aí o vegano, então, não toma vinho por esse motivo. Obrigado aí mais uma vez. Muito obrigada. Que mais de pergunta interessante? Tem bastante pergunta chegando, mas falando mais do TM, o que você faz lá e tudo mais. Daqui a pouquinho mágico. Já vai começar a responder. Daqui a pouco. Então, falando mais um pouquinho então da sua parte aí do seu lado bióloga, você decidiu virar bióloga e hoje você trabalha como bióloga ou não? Trabalho. Não nos padrões... Pode ver que eu sou uma menina que está querendo quebrar padrões, né? Não nos padrões de uma bióloga que trabalha no laboratório. Já trabalhei em laboratório. Eu quase morri de tédio, mas foi ótimo. Trabalhei com bromélias bioindicadoras. Trabalhei em laboratório, é tudo muito branco. Não serve para mim. Não consigo. Mas eu admiro muito a pesquisa, incentivo e tal. O que aconteceu foi... Quando eu entrei no Teatro Mágico... Eu não comecei a divulgar e querer doutrinar e evangelizar, como dizem que eu fiz, as pessoas para virarem vegetarianas. Não. Tinha na época era Orkut, né, que a gente usava. E lá eu coloquei dieta vegetariana, coloquei umas fotos do movimento e tal. E aí começou um movimento de fãs virando vegetarianos. Mas muitos, assim. Essa história de como começou a habitar. Muitos me mandavam e-mails e falavam, não, virei vegetariano, o que eu como e tal, não sei o que. Eu falei, cara, eu não acredito. Até o dia que eu recebi um e-mail de uma menina, uma educadora de Brasília, falando, os meus alunos viraram vegetarianos em massa, virou uma febre, os diretores estão chamando as mães. Tô falando, sua. Me ajuda, manda uma carta, um e-mail, eu vou pôr no mural. Falei, nossa, uma carta, um e-mail, uma coisa tão séria. Não, eu vou fazer um vídeo. Chegou aluno com um atestado de anemia. Olha a situação. Porque o vegetarianismo é muito sério. Você tem que substituir muito bem. Tem que ser muito equilibrado, senão você fica com anemia mesmo. E aí, eu decidi fazer um vídeo. Falei, fazer um vídeo informativo para essas pessoas que estão virando vegetarianas. Fiz um vídeo, coloquei o nome de Hábitos Habitar. E aí eu precisava hospedar esse vídeo em algum lugar decente. Fiz um site. Até então não tinha grandes pretensões. Era só informar mesmo. E aí esse site começou a ser fomentado e visitado. E eu falei, isso pode virar um projeto mais consistente, mais legítimo e não só informativo, mas prático também. Foi aí que surgiram as ideias da palestra. Aí começaram a dar opinião. Coloca receita, a gente não sabe o que comer. Põe onde eu posso ir, que nutricionista que eu vou. Coloca vinho, tá vendo? Vinhos, Coloca vinho, bom, vou colocar. Aí, agora eu estou para escrever o porquê do vegetarianismo. Tem muita gente que pergunta por quê, mas como você começou? Tem uma pergunta que cai bem aqui, ó, a Natália Carvalho. Muita gente tem dúvidas sobre tomar leite. Por que no vegetarianismo pode, no veganismo não? Nath, eu sei quem é você. Um beijo, eu sei quem é. Natália Carvalho de Recife, né? Não sei, ela não falou. Assim... Existem várias dietas. Dentro do vegetarianismo, existem várias dietas. O ovo lacto-vegetariano, o lacto-vegetariano, que consomem ovo e leite ou consomem só leite. No veganismo, a gente não consome nada de derivado animal, principalmente o leite. Por quê? A indústria do leite também é uma indústria que compartilha muito com o sofrimento animal. Absurdamente. Por quê? Primeiro que somos os únicos a continuar tomando leite de outra espécie e depois que desmama, né? E segundo que a indústria do leite, resumindo, né, porque é uma longa história, para a vaca ter leite sempre, a vaca precisa estar sempre grávida, que nem a gente, então ela sofre inseminação artificial, depois ela fica grávida a vida inteira. Quando ela tem o filhote, tiram o filhote dela
E tem que ser uma super produção. Então, ela vive grávida constantemente e tem que ser aquela produção com máquinas. Isso machuca e pode vir até pus no leite, dependendo da marca do leite que você tomar. Você está arriscado a tomar alguma coisa que você não gostaria. Por isso que no veganismo a gente não bebe leite. Eu vou pedir aqui para o pessoal lá colocar para a gente o site dela de novo, que é o www.habitosdehabitat.org, né? Sem BR. A Estela está dizendo que já viu o site, que adorou Ai, que bom. As receitas do site. Né? Fala para ela mandar que eu posto receitas que eu recebo. Se tiver alguma receita, é só mandar para a gente. A Vânia, lá de Ouro Preto, está dizendo que concorda com você, que as mulheres têm que reivindicar todos os seus direitos e a igualdade de salários. Que ela acha que tem uma desigualdade muito grande. Fala para ela, se ela tiver Twitter, ela seguir no Twitter. Fala você para ela. Qual o nome dela? É a Vânia de Ouro Preto. Vânia, no Twitter, você deve ter Twitter, não sei. Se você tiver, coloca lá, @marchamulheres, que é o Twitter do movimento que eu faço parte. Tem muita informação, muita coisa, palestra. Entra lá, acho que vai ser bom para você, muito informativo. Mandar um grande beijo aqui para Paulo Ordenhês, que está assistindo o programa. E vamos falar um pouquinho do TM, né? Até porque nosso tempo não quero falar do teatro curto. A Belinha está mandando uma pergunta aqui. Belinha. Ela diz que acredita que você sonhava, mas você não imaginava conquistar tudo isso em tão pouco tempo. E quais são os seus próximos passos para o futuro? Tá falando do Teatro Mágico, Eu acredito que sim. Belinha, te adoro, você sabe, né? Ela e as perguntas profundas dela. O que acontece no Teatro Mágico é assim, os meus planos no Teatro Mágico e que mudaram muito nesse ano e que muita gente, eu recebo vários tweets de pessoas, você não vai estar em Batatais, você não vai estar em São Leopoldo, você não vai estar em Curitiba, por que você não estava? O que aconteceu? O que acontece é o seguinte, eu estou há 5 anos no Teatro Mágico, 5 anos de turnê, de viagem, eu conheci o Brasil inteiro. Não fomos para Manaus, você acredita? Acho que Manaus e Acre são os 2 únicos estados que a gente não foi. Inclusive, se estiver assistindo a gente, pode chamar, tá? Eu quero muito fazer um show em Manaus. E aí, eu tô há 5 anos viajando, fazendo show e tal. É muito frenético, é um ritmo muito frenético. E eu sou atriz. E eu nunca tive tempo de focar na minha carreira de atriz. Então, como eu preciso fazer isso agora, o que eu decidi, junto com a produção do Teatro Mágico e tal, foi que eu não estarei mais nos shows de cidades interiores, shows não menores, mas não estarei em shows que não sejam em capitais. Pronto, é isso. Vou fazer show só São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, BH, shows assim, porque eu preciso ter tempo para eu focar na minha carreira de atriz, para fazer preparação de ator. Eu estou fazendo curso de teatro profissionalizante, eu preciso de tempo para isso. São vários dias por semana, estou fazendo meu material de divulgação, então por isso que eu não estou em todos os shows, mas estarei. E quando eu estiver nos shows, eu já estou produzindo os números novos, vão vir números novos. A Laís Latenic, que é uma bailarina amiga minha do Pedra Branca, está dirigindo meus números novos. Então, quando eu estiver nos shows, os números vão ser novos do terceiro CD. E sempre vão ter um embasamento político, sempre vão ter, que seja por meio ambiente ou que seja pela Marcha Mundial das Mulheres. Então, vai ter sempre um ato, alguma coisa assim. E fora o flamenco, que eu estou viciada, né? Que eu só penso nisso. Vamos falar mais um pouquinho, para quem ainda não conhece o Teatro Mágico, para quem ainda não conhece a Gabi Veiga, o que você faz no Teatro Mágico? Certo. Explica como tudo começou, faz um resumo para a gente. Como tudo começou. Como tudo começou. É um resumo mesmo, né? Porque a história é longa. O Teatro Mágico é um movimento independente de música, circo e dança. E eu faço parte, como eu não toco nada, eu faço a parte do circo. A parte plástica, vamos dizer assim. E eu estava fazendo, na época, 5 anos atrás, quando eu entrei, eu estava fazendo estágio no Instituto de Botânica de São Paulo. Meu sonho era fazer mestrado no Amazonas e tal. Até que um dia me chamaram para fazer um teste para o Teatro Mágico. Eu falei, mas primeiro, o que é Teatro Mágico? É um grupo, tá, não sei o quê. Tá bom, vamos. Você tem material seu, fotos e tal? Eu falei, não tenho nada. Eu tenho uma árvore que eu ponho meu tecido e eu faço tecido lá.
A pessoa falou assim, tá bom, eu te ligo em 2 minutos. Me ligou e falou assim, tá, então vamos lá. A gente se encontrou hoje às 9h30. Então foi assim que eu entrei no Teatro Mágico. À noite... E tá há 5 anos. Há 5 anos. De noite, numa árvore pendurada. Apareceu lá o Fernando, a Maíra, a produtora. E eu decido. Ele falou, pô, você pode começar sábado? Era uma terça. Eu falei, posso. Eu nunca mais saí. Nunca mais até hoje, há 5 anos. Qual que é a grande dificuldade para fazer o tecido? Para subir, descer? Como é que... A dificuldade... requer muito treino? Requer muita disciplina, com certeza. Tudo que é circo requer muita disciplina. Eu era a pior aluna da sala quando eu comecei. Era triste. Eu não conseguia subir, não conseguia fazer nada. Mas vicia. Tem isso. O circo é um vício. Não sei se pode ser hormonal, inclusive, ou uma questão de vitória. Mas eu viciei. Todo lugar que eu ia, fui morar no Amazonas, levei o tecido. Todo lugar que eu ia, tem praça, levava o meu tecido. Então é uma questão de muita prática e também é muito psicológico também. É muito psicológico. 50% psicológico. Você pensa que não vai conseguir, você não sobe nunca. Só queria passar aqui pro Jorge. O Jorge está perguntando qual que é seu Twitter. É @ Gabi com 2 Bs, né? Gabi com 2 Bs Veiga. G-A-B-B-I Veiga. Isso, então tá respondido. E a Belinha tá me dando uma bronca aqui. Ela falou que não era sobre o Teatro Mágico. Ela perguntou qual que é seu futuro projeto dentro do Hábitos Habitat. No Hábitos Habitat? Eu acho que ela nem tá falando disso, sabia? Eu conheço essa menina. É? Acho que ela tá falando da minha vida. Bom, ela só virou e falou assim, não é do TM, tá aqui. Bom, enfim. Era dos seus projetos mesmo, ó. Tá. Então vamos falar dos meus projetos. A minha ideia... Se for de vida, não, ela não vai casar esse ano. Ele me pediu em casamento no camarim, eu falei que não. Eu falei, você tá louco, eu acabei de conhecer. Deixa o Fernando escutar isso, aí eu apanho. Aí... Bom, a ideia... Eu tô me formando como atriz. Já tirei meu DRT, mas eu tô me formando, fazendo cursos e cursos. A minha ideia é trabalhar como atriz. É ter minha carreira solo como atriz. Com o Hábitos Habitat, eu tô com um projeto na manga, mas eu não posso falar... Será que eu falo? Pode, aqui é tintim por tintim, tem que falar tudo, nos mínimos detalhes, né? Ixi, tudo? Tudo. Ai, meu Deus. E não me esconda nada. Ai, meu Deus, já escondi um monte. Então agora aproveita. Não, a minha ideia é fazer um programa, uma TV digital, assim, como você, não tão produzida, vai ser meio trash, como dizem. Não posso falar exatamente como é, porque senão vão roubar a nossa ideia. Mas sou eu e o @Deco Amaral do Twitter, que é um ambientalista incrível, amigo meu. E a gente está fazendo uma TV digital junto. Então, esse é o próximo passo do Hábitos Habitat e continuar dando palestra. Legal. Tem aqui, a Tânia está perguntando se você já tem algum trabalho de atriz em mente. Estou respondendo já a pergunta da Tânia. A Marina Vargas... Em mente, você diz, para fazer ou que eu já fiz? Não, que você vai fazer. Então, você falou da TV. Então, acho que mas encaixa, né? Essa TV digital não seria como atriz, seria mais como militante do meio ambiente mesmo. Como atriz, não, eu gravei uma série chamada Bipolar, fiz algumas participações e tal, mas não, estou focando ainda, estou estudando muito, estou lendo muito. Arthur, Grotowski, Stanislavski, só leio isso agora. A Del, lá de Araraquara, São Paulo, está perguntando se você é casada com o Fernando Anitelli ou com algum integrante do Teatro Mágico. Beijos e sucesso. Eu sou casada com a Isabela Espada, do Sarcasmo Raro. Pode ser? Com a Maeli, que está aí também. E com a Maeli, elas me pediram em casamento. É um triângulo amoroso. Nossa. Gente, olha... A Marina Vargas, só cortando um pouquinho, a Marina Vargas está perguntando se no ABC você vai continuar fazendo show, porque ela é super fã do TM. Marina, acho que não. Infelizmente. Poxa, o ABC, São Bernardo, São Caetano, Santo André. Ai, gente, que triste falar isso. Você sabia que meu coração dói? Eu fico triste às vezes. Não, acho que no ABC não, gente. Agora, o papo que eu tive com o Teatro Mágico foi também fazer shows que tenham alguma ligação com o movimento ambientalista e com o movimento feminista. Então, se acontecer um show, um congresso, alguma coisa, no ABC, com essa relação, sim, eu estarei presente. Não vou fazer só capitais, eu esqueci desse detalhe. Todos os shows que tiver alguma influência desses movimentos, eu vou estar presente também. Então, pode ser. Vou passar aqui uma última pergunta. Tá. A Maitê está dizendo que você precisa falar, sim, como é a sua relação com o Fernando. Gente, isso é tão íntimo. Eu acho que não vou falar. Não vou, casa ou não segredo, casa? É segredo. Como diria minha amiga Maeli, não já sei, ou já ser? era? Pode ser, não sei. Já é ou já era? Pode responder pra gente ou não? Não.
Não pode. Não posso, é segredo. Então, infelizmente... I'm sorry. Eu vou casar com a Isabela, tô focando na Isabela agora na minha vida. Esse Então, tintim não vai rolar. Então, infelizmente, não consegui arrancar isso, mas eu posso adiantar para vocês que esse ano ela não casa com ele. Ano que vem eu já não sei. Por que esse ano não? Porque vai casar esse ano? Não, só queria saber por que esse ano não. Por nada. Intuição da minha produção. Que ótimo! Esse ano não, pode ser. Gabi, eu queria agradecer muito aqui a sua presença, tá? Foi super legal. Imagina. E quero deixar aí um grande forte abraço aí para todo mundo que escreveu. Eu vou passar as mensagens aqui, muitas eu não consegui ler, mas eu vou passar as mensagens e tem uma surpresinha aí para vocês. O nosso programa está encerrando, a gente está terminando o Tintim de hoje, mas a Gabi vai continuar aqui e a gente vai ter mais 15 minutos na parte 2, só para o pessoal do YouTube. Ou seja, quem está assistindo agora, depois assiste mais 15 minutos, ou se não, depois tem 45 minutos para assistir no YouTube. Desejo a todos uma ótima semana, fiquem com Deus, que eu fico aqui com a Gabi mais um pouquinho. Muito obrigada por tudo também. Um beijão, gente. Obrigado.